Capítulo 395, Lança de Osso. Tradução, GP Revisão, Reis Alquec, GP. Em última análise, a viagem para o Poço do Espírito Sagrado terminou sem muita mudança no resultado. Entre os 5 vencedores, Lindó naturalmente se beneficiou ao absorver uma grande quantidade da energia do Poço do Espírito Sagrado. A energia profunda dentro de seu corpo lhe daria uma enorme vantagem ao atacar o estágio Nirvana no futuro. Naturalmente, em contraste com Lindó, Lin Langtian estava voltando de mãos vazias. Desta vez, suas ações mostraram adequadamente a situação de alguém que tentou ganhar uma vantagem, mas acabou ficando na pior. Inicialmente, ele queria aproveitar a energia de Lindó e impedi-lo de se tornar mais forte. No entanto, ninguém esperava que a situação acabasse assim. Mesmo a entidade no corpo de Lin Langtian era impotente para fazer qualquer coisa. Esta operação deu um tremendo golpe a Lin Langtian. No entanto, Lindó não teve vontade de se preocupar com o estado de espírito de Lin Langtian. Em sua opinião, a ação de tomar a energia de Lin Langtian do Poço do Espírito Sagrado foi apenas uma pequena retaliação. Se não fosse pelo fato de que eles ainda estavam no grande Império Yan, o que ele teria feito não seria apenas tomar da energia do Poço do Espírito Sagrado. Portanto, depois que a viagem ao Poço do Espírito Sagrado havia concluído, Lindó seguiu Lin Fan diretamente de volta para suas residências. Embora Lin Langtian soubesse da existência do pequeno Marten, Lindó não estava preocupado que o Lin Langtian pudesse vazar essa informação. Dada a capacidade atual de Lindó e seu grau de importância para o clã Lin, mesmo que Lin Fan soubesse disso, ele não se importaria nem um pouco com isso. Em vez disso, Lin Fan ficaria feliz com Lindó por ter um trunfo tão especial, o que aumentaria a capacidade de sobrevivência na Guerra dos 100 Impérios. No caminho de volta, o rosto de Lin Langtian estava sombrio e ele não falava uma única palavra. A aura de frieza que envolvia todo o seu corpo deixava todo mundo saber que estava com um humor extremamente ruim. Inicialmente, Lin Fan foi surpreendido pelo comportamento de Lin Langtian. Logo depois, Lin Fan examinou o corpo de Lindó quando um olhar pensativo apareceu em seu rosto. Até mesmo Mo Jingtian podia sentir que a energia do Poço do Espírito Sagrado no corpo de Lindó era especialmente forte. Por isso, era impossível que Lin Fan, no mesmo estágio Nirvana, não pudesse senti-lo. Daí, Lin Fan chegou à conclusão de que este par de arqui-inimigos teve um confronto novamente no Poço do Espírito Sagrado. A partir da situação atual, ficou claro que Lindó havia ganhado a vantagem, caso contrário, Lin Langtian não exibiria tal comportamento. Com relação a essa questão, Lin Fan só conseguia balançar a cabeça em silêncio e agir como se nada tivesse acontecido. Se fosse no passado, ele teria dito algo desde que a posição de Lin Langtian era maior do que a de Lindó. No entanto, no momento, Lindó não perdia para Lin Langtian tanto em capacidade quanto em importância. Portanto, Lin Fan não abateria uma pessoa pela outra e não poderia mais intervir. Eles decidiram sozinhos como queriam resolver o rancor entre eles. Quando chegaram à sua residência, Lindó voltou imediatamente para o pátio. Com uma sacudida de mangas, o Xiao Ouyan miniaturizado veio voando antes de começar a se expandir rapidamente e retornar à sua forma poderosa. Com um urro, Xiao Ouyan sacudiu todo o pátio. Parecia haver um tom de espanto no olhar de Lindó quando ele se voltou para Xiao Ouyan. Neste momento, o corpo vermelho originalmente escarlate do Xiao Ouyan tinha se tornado mais brilhante e parecia que seu corpo estava queimando com chamas ardentes. As garras afiadas em suas 4 patas maciças cintilavam com uma luz gelada. O que mais surpreendeu Lindó foi que a cauda de Piton do Xiao Ouyan estava escondida sob escamas e emitia uma forma única de energia.
O sentimento que exalava era como se estivesse em um estado dormente enquanto passava por uma metamorfose. Ninguém sabia o que seria no futuro. Lindó ficou extremamente chocado com esse sentimento. É preciso saber que esta cauda de Piton era apenas uma parte do corpo de Xiao Oyan. Apesar de se comportar como uma Piton viva, era uma parte do corpo que não era diferente das garras do pequeno Marten. Como poderia exaltar a sensação de estar em estado de dormência durante uma metamorfose? O corpo deste tigre estúpido está evoluindo. No futuro, essa cauda de Piton se tornará uma arma extremamente poderosa. O pequeno Marten explicou quando apareceu e deu uma olhada em Xiao Oyan, que estava deitado no chão enquanto emanava uma aura terrível. Depois que ele ouviu o que foi dito, Lindó estalou a língua maravilhado e riu. Xiao Oyan era apenas um tigre de fogo comum. Eu não esperava que evoluísse até este estágio. De fato, em circunstâncias normais, as espécies do tigre Piton das chamas só poderiam alcançar o estágio Yuandan. Não se esperava que Xiao Oyan se destacasse tanto. Não há nada de estranho nisso. Mesmo que seja um tigre estúpido, ele é um tigre Piton das chamas, e tem um físico variado. Além disso, as realizações que tem hoje se devem aos benefícios que recebeu ao seguir você. Ele crescerá bem e certamente se tornará poderoso no futuro. O pequeno Marten não ficou muito chocada com isso, quando disse sem rodeios. Não há escassez de bestas demoníacas comuns que podem se transformar em superelites puldarussas no mundo das bestas demoníacas. Ao longo dos anos, encontrei um elite que era um simples leopardo do vento, que praticamente podia ser classificado como uma fera selvagem, antes de se transformar. No entanto, com seu físico variante e tendo devorado muitas das puldarussas criaturas demoníacas por acaso, absorveu sua essência e sofreu uma completa transformação, se tornando um soberano cujo poder abalou a cidade dos demônios. Ao ouvir o que foi dito, Lindó não pôde deixar de limpar o suor frio em sua testa. Este mundo enorme é de fato cheio de coisas extraordinárias. Esta história descreveu verdadeiramente como um peixe sofreu uma grande metamorfose. No entanto, ainda era desconhecido como Xiao Oyan mudaria no futuro. Embora seja extremamente difícil evoluir para as criaturas demoníacas variadas, pode haver inúmeras mudanças em seu futuro. Ninguém pode determinar o que eles se tornarão. Mesmo que eu não espere que esse tigre estúpido se torne um soberano como o leopardo do vento, ele também não deve ser muito ruim. Assim que entrarmos no antigo campo de batalha, você terá mais oportunidades de obter o sangue de puldarussas bestas demoníacos. Para isso, o pequeno Marten sorriu. Lindó assentiu enquanto acariciava a cabeça de Xiao Oyan com a mão. Xiao Oyan passou por fogo e água com ele ao longo dos anos e ele nunca o tratou como seu animal de estimação, mas sim como um companheiro indispensável. Uma vez que eles entrassem no antigo campo de batalha, ele iria tentar o seu melhor para pensar em maneiras de aumentar o poder do Xiao Oyan. Garoto, você ainda tem 10 dias. Depois de 10 dias, você terá que entrar no antigo campo de batalha e participar da Guerra dos 100 Impérios. Não há como voltar atrás neste caminho. O antigo campo de batalha será preenchido com massacres onde os fortes devoram os fracos. Será a sobrevivência final do mais forte. Dadas as suas capacidades atuais, você pode ser o melhor entre a geração mais jovem do grande Império Yan. No entanto, se eu colocá-lo no antigo campo de batalha, você pode não ser tão extraordinário, o pequeno Marten disse lentamente, sentado na cabeça do Xiao Oyan, enquanto olhava solenemente para Lindó. Lindó acenou com a cabeça. Ele tinha ouvido falar dessas palavras muitas vezes. Assim, ele esperava há muito tempo a possibilidade de uma mudança repentina de seu status e não ficaria desanimado por causa disso.
A maioria dos gênios dos outros impérios eram mais forte do que ele, não porque eles tivessem nascido com danos superiores, mas sim com recursos superiores. A região leste Xi'an era vasta e sem limites. Os impérios nesta região eram semelhantes às inúmeras estrelas no céu, enquanto o grande império Yan era apenas um imperceptível império. Nesse império, praticantes como Mojang-Tian, que mal havia rompido o estágio Nirvana, eram considerados uma elite. No entanto, se ele fosse colocado naqueles impérios verdadeiramente poderosos, ele seria meramente um praticante de ranking avançado e era impossível para ele ser o melhor. Essa era a disparidade. Esses poderosos impérios possuíam 1000 vezes mais recursos do que o grande império Yan e, portanto, seus gênios eram naturalmente mais fortes. Quando esses gênios estavam sendo confrontados com gênios dos impérios menores, os primeiros esmagariam os últimos. Isso não é uma questão de justiça, mas era assim que o mundo funcionava. Desde que você não tenha avançado para o estágio Nirvana no antigo campo de batalha, você terá que manter um perfil baixo. Somente quando você atingir o estágio Nirvana, você estará qualificado para ocupar e usar os recursos disponíveis naquela grande terra. Caso contrário, você será esmagado como uma formiga por outros. Não trate a Guerra dos 100 Impérios como a Batalha das Sementes. As leis da sobrevivência são extremamente cruéis. Os fracos não têm o direito de falar, muito menos de sobreviver. Aos olhos dos fortes, os fracos não são humanos, mas formigas. É claro que não tenho escolha a não ser dizer que somente depois de sobreviver nesse ambiente cruel, alguém pode ser considerado como um verdadeiro praticante. Lindó respirou fundo e respondeu em voz baixa e profunda: eu costumava ser uma formiga no passado, assim, quero ser uma praticante forte no futuro. Por mais cruel que seja a Guerra dos 100 Impérios, sobreviverei aos massacres sangrentos e me diferenciarei dos demais. Só quando eu for forte, o pai e o resto levará uma vida pacífica. Você tem uma resolução e tanto, mas isso não pode ser decidido apenas falando. Ainda há 10 dias, então é melhor você aumentar suas capacidades de combate o mais rápido possível, para evitar ser servido no prato como alimento quando, infelizmente, encontrar alguns lutadores poderosos no momento em que entrar na Guerra dos 100 Impérios, disse o pequeno Martin de uma maneira estranha. Como posso aumentar minha força em 10 dias? A propósito, você não disse que obteve algo do poço do Espírito Sagrado. Lindó balançou a cabeça impotente. Logo depois, ele perguntou de repente como se tivesse pensado em alguma coisa. Ao ouvir isso, o pequeno Martin sorriu e usou sua garra para dar um tapinha no Xiao Oyan. O tigre abriu a boca e saiu um flash de luz cinzenta, que mais tarde se tornou um objeto feito de osso que tinha alguns metros de comprimento. Isto é. Lindó olhou espantado para o objeto nas garras do pequeno Martin. Parecia ser uma lança simples e sem adornos. Sua superfície não parecia muito bem feita, mas o corpo da lança era liso e redondo. Parecia ser feito de jade em vez de osso. Olhando para todo o seu corpo, a lança de osso sem adornos não parecia afiada ou poderosa. No entanto, quando o olhar de Lindó parou na pontiaguda ponta da lança, ele descobriu que havia um tipo especial de frieza circulando em torno da ponta. Sob aquela frieza, a pele de seu corpo se apertou, como se ele sentisse algo extremamente perigoso. Ele tinha certeza de que, se fosse pego despreparado, mesmo que seu corpo físico fosse resistente, a lança atravessaria facilmente seu corpo. Isso é um tesouro da alma. Lindó perguntou incerto. O pequeno Martin riu e disse: para ser exato, este é um tesouro da alma do destino que foi feito a partir dos ossos do crocodilo celestial antigo.